Sabe aquela cena clássica? Uma festa, música rolando, todo mundo se divertindo. Parece uma noite como qualquer outra. Mas e se eu te dissesse que bem ali, no meio de tudo, pode existir um perigo invisível, escondido num copo? Um perigo que parece, cheira e tem gosto idêntico à bebida que deveria estar ali, mas que pode ter consequências, bem, devastadoras. Dá uma olhada nesses dois copos. Idênticos, né? Um líquido transparente nos dois. Agora, imagina que um deles tem uma bebida comum e no outro, um veneno que pode causar cegueira ou até levar à morte. E aí, qual deles seria o seguro para beber? Pois é, a verdade é que, sem um teste de laboratório, não dá para saber. É impossível diferenciar só de olhar. E é exatamente essa semelhança que faz a coisa toda ser tão, mas tão perigosa. Hoje, a gente vai desvendar esse mistério. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender bem esse perigo, vamos usar uma imagem, a de um gêmeo do mal. De um lado, a gente tem o etanol, que é o álcool que está na cerveja, no vinho, nos destilados. Esse é o gêmeo do bem. E do outro, tem o irmão dele, idêntico na aparência, mas mortal, o metanol. A grande armadilha do metanol é que ele engana totalmente os nossos sentidos. Tanto o etanol quanto o metanol são incolores, pegam fogo fácil e têm cheiros muito parecidos. É por isso que, infelizmente, algumas bebidas são adulteradas de forma clandestina. Trocam o etanol pelo metanol, que é mais barato. O problema? Um é para consumo, com moderação, claro, e o outro é um veneno potente. E o mais impressionante é que essa diferença toda entre uma bebida e um veneno se resume a uma coisa minúscula, uma pequena mudança na estrutura química. Vamos olhar isso mais de perto. Olha só que interessante, a fórmula do etanol é C2H6O, a do metanol é CH3OH. Reparou? O etanol tem 2 átomos de carbono e o metanol tem só um. Esse único átomo de carbono a menos muda tudo e transforma o metanol no gêmeo do mal. Enquanto o etanol é o álcool das bebidas, o metanol é usado na indústria, sabe? Para fazer solvente, removedor de tinta, combustível, coisas que definitivamente não deveriam entrar no nosso corpo. A partir do momento em que a bebida entra no corpo, a verdadeira identidade de cada um dos gêmeos é revelada. E o campo de batalha onde tudo isso acontece é o nosso fígado. É lá que o bem e o mal se separam de vez. Funciona assim. Quando a bebida chega no fígado, uma enzima chamada álcool desidrogenase entra em ação. Se for o etanol, o gêmeo do bem, ela o transforma em acetato, que nosso corpo usa para gerar energia. Tudo certo? Processo seguro. Agora, se for o metanol, essa mesmíssima enzima o transforma primeiro em formaldeído, sim, é o formol, aquele usado para conservar peças biológicas, e depois em ácido fórmico. E isso é um veneno direto para as nossas células. E o que é esse tal de ácido fórmico? Sabe aquela dor ardida da picada de formiga? Então, é a mesma substância. Dentro do nosso corpo, ele ataca direto às mitocôndrias. As mitocôndrias são como as pequenas usinas de energia de cada célula. O ácido fórmico basicamente vai lá e desliga o interruptor de força do corpo. E quando as usinas de energia das nossas células começam a apagar uma a uma, as consequências são bem rápidas e muito graves. Vamos ver o que esse envenenamento causa no corpo. Os primeiros sintomas costumam aparecer de 6 a 24 horas depois de beber. É aquela coisa, náusea, vômito, dor de cabeça forte, tontura. E aqui está um dos maiores perigos. Esses sintomas são praticamente idênticos aos de uma ressaca bem pesada. Aí a pessoa pensa que é só uma ressaca e não procura ajuda, um erro que pode ser fatal. Mas existe um sintoma que é o grande sinal de alerta, a sirene tocando para a intoxicação por metanol: problemas na visão. A vista fica turva, embaçada, ou pode chegar até na perda total da visão. E por que logo a visão? Porque as células do nosso nervo óptico são lotadas de mitocôndrias, as usinas de energia. Por isso, elas são dos primeiros alvos do ataque do ácido fórmico. E o mais assustador é a quantidade. A gente não está falando de beber uma garrafa inteira. Apenas 10 mililitros de metanol, isso é menos do que cabe num copinho de shot, sabe? Já é o suficiente para causar dano permanente na visão, cegueira. Agora, se a dose sobe para 30 mililitros, o que dá umas 2 colheres de sopa, mais ou menos, já é considerado uma dose que pode ser fatal para um adulto. Isso mostra o quão poderoso esse veneno realmente é. Tá, o cenário é grave, a gente sabe. Mas e agora? O que dá para fazer diante de um perigo tão sério? Felizmente existe tratamento, mas a melhor estratégia, sem dúvida nenhuma, é a prevenção. Vamos falar sobre como se manter em segurança. E aqui vem a parte mais irônica e, de certa forma, curiosa da história. O antídoto mais usado para o envenenamento pelo gêmeo do mal
É o próprio gêmeo do bem. Como explica o perito toxicologista Diego Ricci, o etanol dado na veia, num hospital, compete pela mesma enzima lá no fígado. A enzima prefere trabalhar com o etanol, então ela fica ocupada com ele e não consegue transformar o metanol no veneno. É como se o etanol distraísse a enzima para dar tempo de o corpo eliminar o metanol perigoso. Mas não dá para contar com isso, né? O tratamento tem que ser muito rápido, feito no hospital. Por isso, a mensagem mais importante de todas é que a prevenção é a única forma garantida de evitar uma tragédia. A melhor coisa é nunca precisar do tratamento. Então, na prática, como se proteger? Primeiro, desconfie de preços muito, mas muito baixos. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Segundo, sempre olhe a embalagem. Veja se o lacre não foi violado. Terceiro, compre só de fontes confiáveis, lojas e bares conhecidos. Quarto, evite bebida de produção clandestina, sem rótulo, de origem duvidosa. E a regra de ouro: se depois de beber alguém começar a passar muito mal, principalmente se reclamar da visão, é para o hospital, imediatamente. No fim das contas, a ideia aqui não é assustar ninguém, é proteger. Saber que o gêmeo do mal existe e como ele age dá poder. O poder de fazer escolhas mais inteligentes e mais seguras, não só para si, mas para todo mundo ao redor. Conhecimento é e sempre vai ser a nossa melhor linha de defesa.